Notícia urgente agora, acabou de ser confirmado, preste muita atenção, Trump e Marco Rubio enviando tropas para prender autoridades brasileiras e libertar Bolsonaro, STF e Lula em pânico e desespero total. Preste atenção, vou mostrar algo urgente aqui agora. O que você vai ver aqui não estão falando no Brasil, viu? Você vai ver em primeira mão e na íntegra. Brasília em alerta máximo nesse momento. Tropas norte-americanas em deslocamento estratégico agora. Brasília, o clima é de puro desespero. Carros oficiais circulando em alta velocidade pelo eixo monumental, reuniões emergenciais sendo convocadas a portas fechadas e autoridades sendo retiradas do gabinete. Vou mostrar aqui em detalhes, o Alan dos Santos acabou de soltar uma bomba que você vai ver aqui em detalhes. Você que está acompanhando aqui, o Marco Rubio e o Trump estavam em reunião, organizando aí de forma estratégica neutralizar autoridades-alvo. E quando fala neutralizar autoridades-alvo, faz parte já de um plano que estava em andamento desde antes da Magnitsky. A Magnitsky foi o início desse plano e agora acaba de ser consumado, algo sendo confirmado agora. Você que está acompanhando aqui, eu vou soltar para você uma bomba. Esta é uma bomba que foi confirmada agora, você vai ver em detalhes. Quero só pedir o apoio de todos, né? Você que está acompanhando esse trabalho, deixe o seu like, seu joinha aqui agora. Quero pedir para a gente bater a nossa meta aí de 5.000 likes agora na primeira hora, né? Estamos aqui fazendo um trabalho sério diariamente, trazendo a verdade para o povo, coisa que você não vai ver por aí, a televisão brasileira jamais vai te mostrar isso. Então a gente precisa de apoio para poder continuar, porque sem o apoio, infelizmente, não dá para continuar. Mas eu peço que você apoie o nosso canal, deixa o seu like e vamos para cima. Olha só o que o Alan dos Santos acaba de revelar para todo o povo brasileiro nesse momento. Olha, Lacombe, sendo bem sincero, greve geral é um discurso bonito, só que absolutamente impraticável. Não tem como isso acontecer. O que precisamos fazer, de fato, é um tipo de pressão popular que ela tem uma curva de crescimento. Pode ser que ela desague numa greve geral, mas a curva de crescimento de manifestação popular funciona da seguinte maneira. Você que está em casa nos assistindo, você, mais outras pessoas, vão fazer um buzinaço na cidade de vocês. E aí, do buzinaço, você tem um buzinaço ainda maior. Depois o buzinaço fica cada vez maior. E aí, quando a gente vê a coisa acontecendo dia após dia, aí você pode ter aí um trabalho sério de o Brasil parar de vez e falar assim, ó, não podemos aceitar. Só que esse não podemos aceitar, vocês vão ter que convencer, por exemplo, o Tarcísio. Vocês vão ter que convencer, por exemplo, a Michelle. Vocês vão ter que convencer os outros deputados que acham que está tudo tranquilo, que é só um problema muito grave que está acontecendo. O Brasil não está passando por um problema grave. Nós estamos em guerra. O José Neumann e Pinto, que não é alguém que reconhece o trabalho do Bolsonaro, pelo contrário, falou muitas asneiras do Bolsonaro, do tal do gabinete do ódio, do STF, etc. Mas é um jornalista que erra falando o que acredita. Eu gosto disso, sabe, sem brincadeira. Em casa, talvez o pessoal possa achar que é uma piada da minha parte, mas não é. Eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, desde que o que ela está falando, a origem da ideia da pessoa não é a conta bancária. Eu não tenho problema nenhum. A pessoa pode afirmar o que ela quiser. Até aquele Breno Altman malucão lá, que o cara fala assim, não, mas aí executou aquela menina Elza lá, não foi na década de 60, foi na década de 30, era o Vargas o presidente, e aí o Partido Comunista achou que ela estava entregando todo mundo, ele justificou a execução. O cara confessou que execução entre os comunistas está ok dentro das circunstâncias.
Aquele debate, o cara começa dizendo que Cuba e Venezuela não são ditaduras, né? Que são democracias. Aí não era debate, né? Desde o início... Vai levar a sério um cara que fala um negócio desse. Não, mas desde o início eu falei, isso aqui não é um debate, eu tô querendo expor o que o cara pensa. Eu falei isso no início, ele não... E expôs na primeira, acho que logo no início. Né? Mas é que, coitado, né? Ele não tem capacidade de Cuba e Venezuela não são democracias. Cuba e Venezuela são democracias. O cara não tinha capacidade intelectual para entender o que eu fiz ali. Eu viro, tá duas pessoas conversando. Aí uma acha que é debate, a outra vira e fala assim: isso aqui não é debate, só quero expor o que ele pensa. O cara não entendeu o que estava acontecendo. Eu é que não vou ficar dando aulinha para ele. Ele que se inscreva lá, academiaconservador.com. Mas o meu ponto é o seguinte: meu ponto é, eu não tenho problema de ler, ouvir comentários, análise de gente que não concorda comigo, nem concorda com o que eu entendo como o bem do país. Desde que a origem da ideia da pessoa seja a honestidade dela, a sinceridade, a transparência. E dá para perceber isso no tom de voz. Vocês em casa sabem disso. Vocês percebem. Gente, eu vou te falar, a audiência da Timeline é uma audiência muito qualificada. Eu duvido que dessas 19 mil telas que tem só aqui no YouTube nesse exato momento, eu duvido que tenha 100, 200 pessoas aqui que não conseguem reconhecer tom de voz de canalha, armadilhas. A pessoa pode estar assim, olha, eu sinto um negócio meio estranho, mas não consigo descrever com clareza por que eu não bato com a cara do fulano. Mas vocês percebem, é um negócio meio que dá para perceber quando o cara está querendo usar subterfúgios linguísticos, usa uma palavrinha ou outra, aquela coisa do cara estar aqui assim, né? Olha, eu acho que a situação do Brasil é uma coisa que é uma polarização muito complicada. Nós precisamos acalmar os ânimos, a solução não é atacar as instituições e atacarmos uns aos outros. Estamos numa democracia onde as instituições funcionam, blá, blá, blá. O pessoal ouve um troço desse. Pode ser o pedreiro, pode ser a faxineira, pode ser pessoa sem instrução, pode ser gente que não tem a quarta série. Não importa. Vocês vão conseguir perceber que o cara é canalha. Eu estou mentindo, gente? Vocês podem comentar. Eu estou aqui, eu quero ler. Parece o FHC lá. Vocês percebem que a galera já começa a entender quem é quem? Olha lá, Gilmar Mendes. Olha lá. Hugo Moita. Tá vendo que o pessoal, rapidinho, você faz o arquétipo, eu não falei o nome de ninguém. E a galera já começa, é o Boca de Veludo? São os governadores? Podia ser o Michel Temer? Né? Podia ser o Michel. Cara, a galera o povo não é burro. E esses políticos não entenderam isso ainda. Eles juram de pé junto que o pessoal é retardado. Que o pessoal tem problema neurológico. Eles estão convivendo com gente maluca. É sério mesmo. O pessoal consegue entender, Vampirão. Olha, Marçal. Olha isso, Caiado. Olha que loucura, cara. Odeio esse discurso. Zema. Pacheco. Ciro Nogueira. Tá vendo? Pacheco, Sóstenes. Vocês não são burros, gente. Melancia Mourão. Tá aqui, cara. Tá aqui a prova nos comentários. Que vocês sabem muito bem o que está acontecendo. Ricardo Nunes, tu viu a declaração dele? Tá aqui, Ricardo Nunes. A audiência não é burra, gente. O povo não é burro. Eles sabem o que está acontecendo. Aí, José Neumann Pinto. Altineu, a afirmação Cortes. dele. Altineu, mais quem? A galera começa a entender. Você monta o arquétipo, a galera já entende. Na hora, pá! Sérgio Moro. Pô, a lista tá... Você tá vendo que o pessoal já reconhece, cara? Pachecozão, aqui, ó. Tem o Pachecozinho, Eduardo tem o Pachecozão. Milk, Kassab, Romário, Dirceu. Tá vendo? A galera entende, cara. Aí esse pessoal não tem audiência, eles não bombam. Boné. Tá vendo? O pessoal não é bobo. Aí o José Neumann Pinto, ele Zema. falou, Bolsonaro não foi preso, Bolsonaro foi sequestrado. Quem falou isso pela primeira vez? Diz pra mim. Quem foi? Que o Bolsonaro não foi preso, que ele foi sequestrado. Foi aqui. No dia do sequestro. Nós afirmamos aqui que o Bolsonaro foi sequestrado e não preso. Que bom que José Neumann Pinto agora está dizendo isso. O pessoal não está conseguindo mais manter o teatro. O Aécio, ele está em 2014. Você jurou o Aécio falando? Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto. O Aécio está em 2014. Nós não estamos aqui lutando nem por Lula,
Nem pro Nem Bolsonaro, nem Lula. Quer dizer, você está em 2014. Aécio, deixa eu te explicar uma coisa. Por mais que as pessoas possam usar talco, eu mesmo uso talco, né? Eu fico muito tempo de sapato, eu uso talco. Você não pode cheirar as pessoas, Aécio. A relação que você tem com cocaína não é a relação que você tem que ter com seus eleitores. Entenda isso, Aécio. Você não pode chegar para as pessoas e fazer assim, né? Vá cheirar cocaína e vai falar com os eleitores. Você não pode falar com a cocaína e cheirar os eleitores. Pô, pelo amor de Deus. Desculpa o palavrão, hein? Eu estou errado? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem falar aí. Mas o Aécio pensa que pode cheirar o povo. Só vou fazer uma carreirinha aqui, ó, passar um cheirão em vocês. O povo não é cocaína, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quem vocês acham que ainda não entenderam? Quem vocês acham que ainda não entendeu que o bloco Temer, PSDB, Kassab, Ciro Gomes, Valdemar da Costa Neto, ou Valdemar Costa Neto, vocês acham que o povo não sabe que vocês estão juntos? Vocês acham que o povo não sabe que vocês querem o Bolsonaro preso e morto para vocês colocarem o candidato de vocês dizendo que o Bolsonaro deu aval? Vocês acham que o povo não entende isso? Vocês acham que o povo vai cair nessa conversa? Que tem o PT, que todo mundo odeia, todo mundo mesmo, até Satanás, tanto é que o Lula está vivo, nem Lúcifer quer. Então, assim, todo mundo sabe que o PT é uma desgraça. Aí, vocês querem pegar o bloco anti-Foro de São Paulo, anti-PT, mas só que vocês não querem destruir o todo. Vocês querem manter os monopólios, os oligopólios, a amizade com a imprensa, alimentar o dinheirinho da imprensa, fazer lavagem de dinheiro, manter as empresas campeãs nacionais. O povo não é burro não, gente. O povo sabe muito bem que vocês não estão a fim de destruir esse esquema criminoso que foi criado, que se chama instituições brasileiras, com muitas aspas. O povo entende. Desde o cara que cata papelão na rua até o empresário que não é canalha, sabe o que vocês estão fazendo. Que vocês sequestraram o Bolsonaro exatamente para poder pegar... Como é que é a frase lá do Deltan, coitado, na época que ele falou merda lá? Descolar do Bolsonaro sem perder... do Bozo. Do Bozo. Descolar do sem Bozo. Sem perder os votos dos bolsonaristas. Sem perder os eleitores bolsonaristas. Então vamos descolar do Bozo sem perder o voto dos bolsonaristas. A galera já se ligou nisso. Pelo amor de Deus. Não adianta. E aí você olhar a situação hoje do Brasil, a solução realmente é parar o Brasil. Eu não discordo nem um pouco do desembargador Sebastião Coelho. Só que é utópico. É muito utópico, eu estou sendo bem sincero a vocês. Se vocês falarem que eu estou errado, não, Alan, não é utópico, não é você que perdeu a esperança, você pode comentar aí. Coloca aí. Agora, se eu digo para você que buzinaço funciona, é porque funciona. O que aconteceu depois do buzinaço? Inclusive, eu sugeri aqui, antes de acontecer. O que aconteceu? Houve travamento da pauta no Congresso. Ou eu estou errado? Foi ou não foi isso? Não foi? Foi. Então, depois que a gente falou de buzinaço aqui, travou a pauta no Congresso. Significa que o buzinaço funciona. Inclusive, os próprios deputados que estavam escondidos, no sentido começaram a fazer buzinaço. Começaram a fazer buzinaço, perderam medo. Alguém foi punido por causa de buzinaço? Não. E aí? Vamos voltar a fazer buzinaço. Só que é diário. Olha, aos políticos, eu vou dizer uma coisa para vocês de coração. O povo não quer micareta, não quer manifestação de festinha. Vai todo mundo de verde e amarelo, para um caminhão e Brasil, na, Brasil, na. Aí vai alguém, faz um discurso, fala em nome de Deus, lê um trecho da Bíblia, transforma o negócio em culto, aí todo mundo se emociona, chora, toca a musiquinha, o pessoal volta para casa. Ninguém mais quer isso. Ninguém. E vou dizer algo para vocês. Vocês já estão passando por um arquétipo de palhaço. E o povo está entendendo isso. Por isso que não tem aderência. Qual é a falta de adesão do povo hoje para libertar o Bolsonaro? Eles não estão vendo os políticos dispostos a ir
para o conflito de fato, de guerra que nós estamos vivendo hoje, guerra de quinta geração. Que não é guerra de arma, fuzil, não. O povo está vendo que os políticos querem continuar mantendo o seu dinheiro público ali. O povo quer ver de vocês, políticos, eu estou falando isso sem gritar, para nego não reclamar, que me iguala o microfone e tal. Eu estou me segurando aqui. O pessoal do fone que reclama. Eu estou me segurando aqui. A vontade é estar gritando essa porcaria e falando uma meia dúzia de palavrão. O palavrão está liberado. Não, mas vamos segurar um pouco. Eu quero dizer uma coisa para vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês. Porque o povo está cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como político. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José, que está lá, em Cabo Sul, Nova Iguaçu, ou no Maranhão. Você, político do seu estado, o povo sabe que você tem mais força para gritar. As pessoas estão em casa com o coração apertado porque eles sabem que a voz deles não chega no vizinho. Tem milhões de pessoas no Brasil hoje dobrando o joelho falando: Senhor, me dá força porque eu não sei o que fazer. Você, político, se você continuar querendo manter o seu carguinho, você vai perdê-lo, porque esse caminho é um caminho sem volta. O povo vai sofrer cada vez mais e você não será diferente do povo, você vai sofrer também. Na hora que os tiranos, Alexandre de Moraes e o esquema STF, PT, Centrão, passarem o trator para ferrar todo mundo, vocês não vão se livrar. O povo vai cobrar de vocês com cada vez mais intrepidez, ou seja, o povo será cada vez mais firme. E não adianta expulsar gente de direita dos grupos não, tá, Nicolas? Não adianta expulsar as pessoas dos grupos que estão pedindo para vocês fazerem alguma coisa. Eu estou colocando aqui para vocês para que vocês fiquem sabendo. A galera está expulsando dos grupos quem está falando ali, vão ser mais firmes. Se vocês continuarem querendo manter seus carguinhos, Tarcísio, não adianta você fingir que você está querendo ajudar o Bolsonaro para preparar sua candidatura, não, Tarcísio. A galera não é burra. Ou vocês vão esquecer as eleições e lutar pela anistia, ou o povo vai saber cada vez mais quem são vocês, porque eu vou denunciar um por um aqui. Não adianta vir me xingar. Não adianta, eu vou denunciar um por um aqui. Então, concordo com o Sebastião sobre a questão da guerra, da greve geral, mas eu acho utópico. Só que o povo precisa ver, por parte dos políticos, um compromisso mais sério. A imprensa tem noticiado que a defesa de Bolsonaro não apresentou novo recurso ao STF. E agora? Ele pode ter de sair da Polícia Federal e ir à Papuda por conta disso? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou te explicar tudo isso, mas antes peço que você se inscreva aqui no canal, clique no joinha, porque ao deixar o seu like, o conteúdo é entendido como relevante para você e então ele pressupõe que deve ser para os outros também. E você ajuda a nossa comunidade a crescer porque o conteúdo é distribuído para mais pessoas. Também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e recebendo conteúdos exclusivos nossos. Bom, até domingo e o prazo para apresentar novos embargos de declaração. A defesa não apresentou. E agora, o que acontece? Bom, eu, sinceramente, acho um risco não ter apresentado esses novos embargos, porque a gente está diante do Moraes e não da Constituição. A Constituição é uma coisa, o Moraes é outra. Para a Constituição, para o direito, como é que funciona? Até esgotados todas as possibilidades de recurso, a situação do Bolsonaro não muda. Porque o pedido da Polícia Federal, que resultou na decisão de prisão preventiva do Moraes, o pedido diz o seguinte, que ele fique na Polícia Federal até esgotados os recursos, ou seja, até que haja o trânsito em julgado. Então, até o trânsito em julgado, ele deve ficar lá. O problema é que há
ainda recursos cabíveis para além dos embargos de declaração. Esse prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. Há outro recurso que tem 15 dias de prazo, que são os embargos infringentes. Esses embargos infringentes ainda são cabíveis, portanto, até esse outro prazo se esgotar, não há o trânsito em julgado e, portanto, o pedido da Polícia Federal acolhido pelo Moraes está vigente. Mas o Moraes pode entender, porque a cabeça dele não é a cabeça do direito, pode entender que como esses embargos infringentes não são cabíveis pela jurisprudência, e realmente não são, a necessidade de divergência de 2 juízes divergirem, a gente só teve um, o Fux, a divergência, portanto, não seria suficiente para o recurso, pode ser que o Moraes, na cabeça dele, acredite o seguinte: a defesa não tem direito a fazer o recurso, já que a jurisprudência entende que o recurso é incabível. Isso está errado. A defesa tem o direito de fazer o recurso independente dele ser ou não cabível. E só depois da defesa apresentar ou não esse recurso é que há o tal do trânsito em julgado. Mas pode ser, na cabeça do Moraes, que ele ache, não tem, a jurisprudência entende que não é cabível, então eu vou simplesmente decretar agora, já como não apresentou os embargos de declaração, que seriam os cabíveis, decreto desde já o trânsito em julgado e defiro que o Bolsonaro saia da Polícia Federal, onde era o pedido dele deferido enquanto não houvesse trânsito, e agora, já que não há mais trânsito, ele vai para Papuda. Pode ser que aconteça. Eu não duvido, porque o Moraes é uma cabeça que está alheia ao direito, né? Então, acho um risco não ter apresentado novos embargos de declaração. Mas, para o direito, teria de aguardar não só os prazos dos embargos declaratórios, como também dos infringentes, que, repito, é de 15 dias. Então, tem mais 10 dias aí pela frente, para além dos 5 que já correram. Vamos aguardar o que vai acontecer. Se a defesa não apresentar embargos infringentes e houver o trânsito, eu não tenho dúvida de que o Moraes vai levar o Bolsonaro para Papuda, pelo menos para tirar uma foto do troféu mórbido e sádico dele. É disso que se trata. Que nem quando você pesca um peixão e quer tirar uma foto do lado. É isso. O Moraes, ele acha que ele pescou o peixe da vida dele. A vingança se completa com essa foto. Quer ver o Bolsonaro atrás das grades. Pelo menos por um tempo. Então, é disso, me parece, que estamos aqui falando. Vamos aguardar para ver se, para essa foto, para esse troféu, essa foto do troféu acontecer, o Moraes vai aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos, como manda o direito, ou vai se antecipar e decretar o trânsito em julgado desde logo, porque para o direito do Moraes, para a cabeça do Moraes, que funciona em outra sintonia, né, pode ser que ele entenda dessa maneira. Aguardemos. A situação é a seguinte: a imprensa está noticiando que a defesa do Bolsonaro não apresentou novos embargos de declaração ao STF. E muita gente já entrou em pânico achando que isso significa que ele pode sair da Polícia Federal e ir direto para a Papuda. É preciso respirar e entender o que está realmente em jogo. Do ponto de vista jurídico, ainda existe recurso cabível. Os embargos infringentes têm prazo de 15 dias e ainda podem ser apresentados. Isso significa que, tecnicamente, não existe trânsito em julgado. E como o pedido da Polícia Federal, aceito pelo próprio Moraes, determinou que o Bolsonaro deveria permanecer na PF até o fim dos recursos, esse prazo não terminou. O problema é que, quando falamos de Alexandre de Moraes, não estamos lidando com a lógica do direito, mas com a lógica dele. Ele pode simplesmente decidir que, como a jurisprudência considera os embargos infringentes incabíveis nesse caso, então não há mais recurso possível. Se ele pensar assim, pode decretar trânsito em julgado antecipadamente e mandar o Bolsonaro para a Papuda. E ninguém se iluda. Se ele tiver a chance de fazer isso para tirar a foto do troféu, ele vai fazer. Existe claramente uma motivação política e pessoal por trás de cada ato. O risco existe, mas juridicamente ainda há caminho. Falta saber se a defesa vai apresentar os embargos infringentes dentro do prazo. Se não apresentar, aí sim o perigo fica enorme, porque Moraes não vai perder essa oportunidade.
Agora é acompanhar atentamente os próximos dias e observar se o STF vai seguir o direito ou continuar seguindo a vontade individual de um ministro que já deixou claro que atua fora dos limites. E você que está me ouvindo, comenta aqui o que acha que vai acontecer. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o cenário real e não caiam na narrativa da imprensa. E se você quiser fortalecer ainda mais o nosso trabalho, considere se tornar membro do canal. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo, livre e independente.